Então, pessoal, ó, sorria. Você está sendo gravado pela Dona Croton. E em breve estará no YouTube. Então, pessoal, hoje nós vamos... Na verdade, hoje é a nossa última aula de conteúdo, né? Porque na próxima semana nós teremos revisão, porque pelo calendário de provas, as provas começam dia 4 de junho, né? É isso? Vocês conferem aí para mim? Então, nossa prova ficou marcada para o dia 8 de junho. E a nossa revisão, dia 1º de junho. Beleza? Tá. Quem cala, consente. Então, vamos fazer aqui... Acho que vou ter que mudar de posição. Não vou conseguir escrever. Vamos falar hoje de algumas coisas daquela sessão infinita que a gente ainda não terminou da sessão passada. Vamos falar sobre alguns tipos de raciocínio, alguns tipos de resultados da tabela verdade, que é até bem tranquilo. E se por um acaso alguém for fazer concurso público, infelizmente não é uma coisa assim muito cobrada, mas quem gosta de cobrar é a Croton, é a, é a CESP, tá? Vamos falar aqui de uma coisa chamada... pode ser essa mesmo. Vamos falar de tautologia. Escrevam aí comigo, hein? Tautologia. O que é uma tautologia? Tautologia no mundo da lógica proposicional é uma proposição que todos os resultados da tabela verdade dela vai dar sempre verdadeiro. Então, escrevam aí, ó. O resultado da tabela verdade será sempre verdadeiro. Vou colocar só V aqui. Como assim, professora? Não entendi nada. Imagina o seguinte, que nós temos essa proposição aqui, ó. Eu quero verificar se P ou não P. Isso aqui é tautologia? Professora, Oi. desculpe interromper. O Arnaldo está querendo entrar e diz que o dispositivo está dando um offline, tente mais tarde. Ai, fala para ele fechar o aplicativo, o navegador dele e tentar de novo. Porque Tá. assim, eu não sei o que fazer, gente. Tem alguém bom de TI aqui na sala? Eu não sei. Se der algum tilt, lascou. Vocês viram que a aula passada já está lá, né? Disponível. Eu consegui baixar, não tive nenhum problema dessa vez. Então, tautologia. Como que eu faço para saber se essa proposição é uma tautologia? Vamos montar uma tabela verdade dela. Nós temos P e não P. E o final eu quero saber P ou não P. Eu quero saber se isso é tautologia. Bom, eu tenho uma única proposição, então só pode ser verdadeira ou falsa. Se eu faço a negação, que é esse tiozinho não P, aqui vai ser falso e aqui verdadeiro. Tudo bem até aqui? Tá? Esse símbolo aqui, ó, esse Vzinho para cima é o símbolo de quem? Tá bom, é o da conjunção. Fiquei até surda de tanta gente que respondeu aqui. Da conjunção não, da disjunção, falei errado.
E qual que é a característica da disjunção na tabela verdade? Quem lembra? Vai, vamos lá. Disjunção, quem que é o conectivo? Se eu for escrever a disjunção em português, como que ela aparece? Ou, professor? Ou. Então, você faz isso ou aquilo. Então, a tabela verdade de isso ou aquilo, basta que aconteça pelo menos uma, né, das proposições para ser verdadeira. Lembra da história do cheque, da conta conjunta com a esposa? Basta ter a sua assinatura, ou a dela, ou as duas. Então, a conjunção, basta que uma das proposições seja verdadeira para conjunção, não, para disjunção. Disjunção. Na disjunção, basta que uma das proposições seja verdadeira para que ela seja verdadeira. Então, quem quiser, dá uma olhadinha e volta no caderno. Se eu tenho verdadeiro e falso na disjunção, isso aqui é verdadeiro, isso aqui também é verdadeiro. Ou seja, galera, essa proposição, ela é uma tautologia. Por quê? Porque para qualquer combinação, essa tabela verdade aqui sempre vai ser, sempre eu tenho resultados verdadeiros. Então, é uma tautologia. Então, se aparecer alguma situação para verificar se a proposição é tautologia, nós temos que fazer a nossa tabelinha verdade. Beleza? Alguma dúvida aqui? Por enquanto, não. Beleza. Então, agora vamos falar da contradição. Contradição. A contradição, ela é o contrário da tautologia. A contradição vai ser sempre falsa. Então, aqui, ó. Será sempre falso. Por exemplo, deixa eu ver o que eu peguei aqui, ó. Vamos testar. Será que negação de P é uma contradição? Ou seja, na verdade, eu vou só negar o que está aqui em cima, tá? Mas finge que vocês não perceberam isso. Vamos fazer tudo de novo para a gente treinar. P, não P. Aí eu tenho P ou não P. E depois eu tenho não, negação de P ou não P. Tá? Vou ter essa tabelinha aqui. Minha geladeira tá viva lá, gente. Que cor que eu pus? Verde. Então, aqui eu tenho verdadeiro e falso. Vou negar, isso aqui vai virar falso, isso aqui vai virar verdadeiro. O que nós temos quando nós fazemos a disjunção de P com não P? Isso aqui é verdadeiro, verdadeiro. Se eu nego, porque o que está dentro do parênteses aqui é a mesma coisa que está na nossa última coluna. Aí o Arnaldo conseguiu. Então, se eu for fazer a negação, o que eu tenho? Isso aqui vai dar falso e falso. Como essa minha última coluna aqui deu tudo falso, falso, isso aqui é uma contradição. Consegui, professora. Nossa. O que estava dando errado? Sei, professor. Deu uma RBO aqui. Então, causa. só Jesus. Mas Jesus, né, não tem internet. Tô brincando. Tô brincando, escapou. Ai. Ó, então aqui a tautologia é sempre verdadeira, a contradição
ela vai ser... Os resultados da tabela verdade dela sempre serão falsos. E agora, a gente tem o que a gente já estava acostumado a fazer intuitivamente, que é o que nós chamamos de contingência. O que é uma contingência? É quando o resultado da tabela verdade pode dar, a tabela verdade pode dar valores verdadeiros ou falsos. Contingência quando... Isso. A tabela... Nossa, apertado isso aqui. Topologia do verdadeiro, né? Isso. Pela verdade, gerará resultados verdadeiros ou falso, tá? Então, se eu pegar qualquer tabela verdade, ó, se eu montar qualquer uma, só para ficar, para nós termos exemplos aqui, P e Q, então verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, que era o que a gente já estava acostumado a fazer, verdadeiro, verdadeiro e falso. Se eu fizer, por exemplo, P e Q, que tipo de resultado eu vou ter? Quem lembra? O E é a conjunção. A conjunção, para ela ser verdade, o que tem que acontecer? No primeiro aqui, né? B e Q. Verdadeiro, verdadeiro. A conjunção só tem uma, né? Uma verdade. Isso. Que é verdade, o resto é tudo falso. Isso. Então, isso aqui é uma contingência, porque eu tenho... Isso aqui é uma contingência, porque eu tenho valores verdadeiros e falsos. Ó, desliga o telefone aí. Ou o microfone. Tá? É uma contingência. Vamos fazer um exercício aqui. Olha só. Estão copiando aí comigo, né? Não. Não? As seguintes... Poxa, achei que vocês estavam. Pode printar a tela ou não? Não, pode, mas o ideal é copiar, né? Para ver se entra no cerebelo. Porque printar a tela vai só pro HD do computador. Como é que faz para entrar no seu depois? Aí lascou. É, então. Já tá aqui já, aproveita. Então, eu quero as proposições. Eu quero saber quais são tautologia, contradição e contingência. E agora, José? O que eu tenho que fazer? Isso aqui acho que foi questão de concurso. Eu não lembro de onde eu peguei. E aí, gente? Vamos ter que testar uma por uma. Tá? Eu só dei uma adaptada porque tinha várias afirmativas. 1 e 2 é tautologia, 3 é contingência e assim vai. Então, testando a primeira. Eu vou ter que montar a tabelinha. É P e não P. Ó, P, não P.
depois P e não P. Verdadeiro ou falso, o não P vai ser falso e aqui verdadeiro. O que eu tenho na conjunção? Qual que é a condição para a conjunção ser verdadeira? Conjunção é o E. Lembra lá, você vai dar uma casa e uma moto para o seu filho. Você tem que obrigatoriamente dar os dois. Se você der um só, isso, ela só vai ser verdade quando as duas forem verdades. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho falso e falso. E quando eu tenho falso e falso, que tipo que eu tenho? Tautologia, contingência ou contradição? Contradição. Muito bem. Então, portanto, essa aqui é uma contradição. Vamos para 2. Ai. 2. A 2 é P, não P. E aqui P, então, se P, então, não P. Vamos lá, verdadeiro e falso. Aqui nós temos falso e verdadeiro. Quando que o se então, a condicional, vai ser falsa? Ela só tem um caso que ela é falsa. Quando que nós temos? Quando é FV? Não. Vera Fischer. Quando é VF. Quando é VF, né? Quando é VF, é falso. Isso. Isso. Vera Fischer é feia, né? É falsa. Agora até eu aprendi o Vera Fischer. E o FV, gente, eu sou muito lerda. Eu escuto isso há anos, eu nunca me parei para prestar atenção no Vera Fischer, que absurdo. Eu escutava e tá nem aí pro Vera Fischer. E agora, quando eu tenho falso e verdadeiro, isso aqui é verdade. Então, o que eu tenho aqui? Portanto, essa expressão é o quê? Contradição ou contingência? Contingência. 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 Agora, a 3. A 3 é... Essa aí tem que ser tautologia, né, professora? Alguma tem que ser, né? Mas aí tem que fazer bonitinho. Vamos ver essa expressão aqui. Ai, não é fazer isso não. P, não P aqui. Aí o que eu quero saber é P ou não P. Então vamos lá. Verdadeiro e falso. Vamos negar falso e verdadeiro. O ou, né? Isso aqui é o ou. Qual que é a característica do ou? Lembra do cheque da conta conjunta com a sua esposa? Basta que um assine para o cheque valer. Então, basta que tenha uma verdade. Então, verdadeiro e verdadeiro. Essa aí. Isso. Então, essa aqui é tautologia. Isso, garoto. Não sei por que serve isso, mas aí sempre tautologia. Isso aí também não. Gente, chegou um colega meu do pedal, que ele, depois de muitos anos, ele resolveu fazer uma faculdade. E ele está tendo lógica, só que lógica direcionada para programação. Aí ele vai ter que entregar uma prova, né? Aí ele mandou a prova para eu resolver. Eu falei para ele, me pediu uma aula particular esse tempo atrás. Eu falei, cara, eu só tive lógica proposicional, que é essa lógica que nós estamos tendo aqui. Essa lógica, que é essa lógica que eu estudei lá na matemática, lá na Federal. Então, o que acontece? Eu não sei lógica computacional. E tem um monte de símbolo totalmente diferente. Eu falei, cara, o que significa esse mais aqui? O que significa esse vezes? O que significa não sei o quê? Algumas coisas eu consegui achar, mas ele também tá mais perdido que segue em tiroteio. Eu falei, olha, tá um pouquinho difícil de eu te ajudar. Que eu não vou ficar pesquisando por ele, né? Ele que tinha que pesquisar e me falar o que é, porque afinal eu tô entupida de coisa para fazer. E como que muda?
uns símbolos que eu não entendi nada. Perguntei para uns coleguinhas que dão aula também de raciocínio lógico, só que dão aula de lógica proposicional, que é essa lógica aqui. Ninguém sabe, bicho. Ninguém sabe. E eu não conheço nenhum professor que dá aula de lógica direcionada para computação, para poder ajudar meu coleguinha. Poxa vida. Olha só, nessa 4, ele fala P, então não Q. Então agora nós teremos mais linhas, né, na nossa tabela, porque até agora estava facinho. Era só P e não P, né? 2 linhas só. Agora eu tenho 2. Então aqui vai ficar VV, FF, VF, VF. Eu vou negar o quê? Então aqui vai ficar falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Agora eu tenho que fazer se P, então não Q. Cadê o Vera Fischer aqui? Ó, é se P, então não Q. Tem Vera Fischer aqui? Tem, não tem? Cadê o Arnaldo que gosta da Vera Fischer? Ai, Jeová. Todo mundo com corda vocal aí, ninguém me responde. Ali, professor, no segundo aqui, ó. Então fala, isso mesmo. Na segunda ou na primeira? Ó, SP. Ah, tá. Na Ó, primeira. SP. Falando do P, né? Do Então P na não que. Qual linha que é? primeira. Primeira, então aqui é falso. Esse V com esse V é verdadeiro. F com F é o que na condicional? Verdadeiro. Então vai ser tudo verdadeiro. E falso com verdadeiro? Verdadeiro. É, só o primeiro que é. Só o primeiro que é falso. Então aqui nós temos o quê? Uma contingência. Eu falei até errado. Beleza? O que é difícil nisso? Lembrar da tabela verdade. Tá? Isso que Tá é valendo. chato. Ó, vamos fazer um outro exemplo aqui, que a tia Kelly gostaria muito que você estivesse copiando o caderninho, né? Tô copiando, professor. Só não copiei os outros porque eu tava sem. Não tinha entrado na sala ainda. Muito obrigada, Arnaldo. Verifique se P e Q, então R, é tautologia. Veja, essa aqui, pessoal. Poxa, professora, teremos 3, então nós teremos 8 linhas. Então, tem uma gambiarra aqui. Parece que é um R. Vou fazer um R normal, que eu tô fazendo R. Agora eu vou fazer um R e R aqui. Olha só, ao invés de eu montar uma tabela verdade com 8, né? Porque nós temos P, Q e R. Lembra como que a gente identificava a quantidade de linhas de uma tabela verdade? Lá do comecinho? Quem lembra? Quem lembra? Como que eu descubro a quantidade de linhas de uma tabela verdade? 2 elevado a n. 2 elevado a n. E n é o quê? Número de linhas. Número de proposições. Isso. Então, nós temos 2 elevado a 3, que dá 8. Então, nós teríamos que montar 8 linhas. Mas, não precisa. Eu tenho aqui um C então, né? Eu tenho essa aqui. Então, C isso, então R. Eu vou pensar o seguinte. Tautologia tem que ser todas verdadeiras, né? Tudo V. Se eu fizer o teste para falso, e esse teste para falso for possível, então já não é tautologia. Entenderam a linha de raciocínio aqui? Não. Ó,
eu tenho uma condicional. Ao invés de montar uma tabela verdade, dá para montar, pessoal. Tipo essa que nós montamos. Nossa linha vai ficar com... Nossa tabelinha ficaria com 8 linhas. Para não fazer isso, ele fala assim, verifique se essa expressão é tautologia. Para ser tautologia, tem que ser tudo verdadeiro, do jeito que está aqui. Só que, ao invés de fazer isso, eu vou fazer o teste do falso. Ó, vamos fazer, vamos testar, vamos verificar, quer ver, ó, vou escrever aqui. Vamos verificar se há possibilidade da condicional dar falso. Condicional dar falso. Se for possível ser falsa, então não será tautologia. Porque na tautologia todas têm que dar verdade. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. P e Q. Então, R. Oh, Cristo. Então, R. Eu vou verificar quando que uma condicional... Imagina isso aqui, ó. Quando que uma condicional pode dar falsa? Quando que dá o Vera Fischer? Vamos lá. Quando que a condicional dá falso? Vou colocar aqui. Primeiro tem que ser B e o segundo F. Isso. Então, o segundo obrigatoriamente tem que ser F. E esse cara aqui tem que ser V. Para isso aqui dar falso. E o que que nós temos de possibilidade dentro desse parênteses rosa aqui, ó? P e Q. Quando eu resolver P e Q, o que que pode acontecer aqui? Como que é a tabela verdade de P e Q? Não é VFFF? VFF, é. Então, ó, se eu pensar aqui, ó, que se o P for verdade, o P pode ser verdade. E tem que ser verdade. E aqui tem que ser verdade. Se isso acontecer, esse primeiro parênteses vai dar verdadeiro. Se esse primeiro parênteses der verdadeiro e se o R for falso, eu tenho a possibilidade de dar falso. Então, se tem uma única chance de dar falso, não é probabilidade, que eu estou falando chance, mas não é ideia de probabilidade. Se nós fôssemos montar a tabela verdade, ia aparecer falso. Por quê? Porque nessa resolução dessa tabela verdade, se o primeiro for verdade e verdade, o resultado do parênteses dá verdade. E o meu primeiro termo na condicional sendo verdadeiro e o segundo sendo falso, a tabela verdade vai dar o resultado final falso. Então, essa expressão ela não é uma tautologia, ela é uma contingência. Porque se eu for montar a tabela verdade dela, vai aparecer um falso ali. Ficou alguma dúvida nesse jeito de resolver? Não, eu entendi. Não sei fazer seta. Tá? Então, quando pedir para testar tautologia, se for uma expressão muito grande, você pode usar esse artifício. Quando que pode dar falso? Né? Aqui, ó, quando pode dar falso? Ah, é só olhar Qual é a única situação que pode dar falso na condicional? Quando a segunda é falsa e a primeira é verdadeira. Então, essas duas aqui do parênteses, quando elas podem dar verdadeira? Podem. Se as duas forem verdade, ela vai dar verdadeira. E se isso aqui acontece, eu chego nesse falso. Claro que eu tenho outras opções, que aqui vai dar falso,
Aqui daria falso, falso com falso dá verdadeiro, mas eu tenho uma linha dando falso, já não é tautologia mais. Tá? E se o R negação? Oi? O R fosse negativo. Não, aí seria verdadeiro, mas ele não falou nada. Como ele não falou nada, eu quis fazer o teste do falso. Teste do falso para a condicional. Essa aqui, ó. Quando que a condicional vai ser falsa? Somente quando a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa. Então, por isso que eu coloquei esse F aqui de falso. E essa parte, essa primeira parte pode dar verdadeiro? Pode, se as duas forem verdadeiras, eu tenho V. Se V, então F, então eu tenho um falso aqui. Então eu vou ter uma tabela verdade lá com 8 linhas, que eu vou ter uns falsos e uns verdadeiros. Se eu tenho falso no meio da minha tabela verdade, eu não tenho tautologia. Então, a proposição... Ai, travou. Portanto, a proposição não é tautologia, tá? Deixa eu ver essa aqui. Vamos fazer mais uma parecida com essa. Meu Deus, já são 7h40. Exercício 3. Verifique se a proposição, vou colocar aqui embaixo, P e Q, então P ou Q é tautologia. Vamos lá, vou dar aí uns 3 minutinhos. Ai. Não é não, professor. É o quê? Não é? Não. Contradição. Contradição? Ó, vamos testar aqui. Mas o primeiro já dá V, eu só disse que o primeiro dava V. Hã? Ó, eu quero testar se é tautologia, né? Então, vou escrever aqui embaixo para poder riscar. Na tautologia, se der um falso, já furou, não é mesmo? Sim ou não? Vamos fazer o teste do falso? Aí eu tenho esses dois parênteses aqui. Quando que o se então vai ser falso? Quando esse cara aqui for falso, certo? E esse aqui for verdadeiro. Beleza? Isso aqui no se então dá falso. Agora vamos analisar uma coisa. Esse conectivo que está aqui no segundo é o ou. E aqui é o e. No e, para dar verdadeiro, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer? Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Aí no ou, para o ou dar falso, o que tem que acontecer? FV. FV no ou? Tem que ser FF. 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 Então Mas olha só o problema. Como que eu falo que a minha proposição P ela é verdade
e depois eu falo que ela é falsa. E o mesmo acontece para Q, ó. A Q é verdadeira e depois eu falo que a mesma Q é falsa. Isso está errado. Se aconteceu essa treta, significa que esse falso aqui não vai acontecer. Ah, professora, não acredito em você. Tá bom, então. Então, aqui, ó. Esse negócio é muito Então, louco. ó, quer ver? Meu Deus do céu. É que esse é um macete, na verdade, tá? É que para ter que evitar fazer tudo isso aqui, ó. Então isso é tautologia. Esse vai ser tautologia. Porque esse falso não vai acontecer, quer ver só? Ah, vai ser só no primeiro, então, eu vi. Não vai ter nenhum, ó. Nem Senão não é tautologia. Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, falso. Ai, pus muito para cima. Verdadeiro e falso. P e Q, vamos lá. Obrigatoriamente todos têm que ser verdadeiro, é isso? Oi? Obrigatoriamente todos têm que ser verdadeiros. Se todos são verdadeiros, você tem dois verdadeiros, aí a opção é tautologia. Tem que ser tudo. O resultado que nós vamos encontrar aqui, ó, para todas as linhas, tem que ser tudo verdade. Só a primeira linha, então. Ó, V e V aqui, P e Q, verdade. V e F, aqui é falso. Falso e falso. No OU, aqui é verdadeiro, 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 e o último é falso. Agora, o que vai acontecer? Eita, lasqueira. O que vai acontecer quando eu faço esse resultado? Se esse, então esse aqui. Quando que a contingência vai dar falsa? Contingência não. Quando que a condicional vai dar falsa? No Vera Fischer, E VF. tem Vera Fischer aqui? Olha nessas duas colunas aqui, ó. Tem VF. Não, vai dar tudo verdadeiro. Isso, ó. VV, Olha verdadeiro. você. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso e verdadeiro é verdadeiro. Falso e falso é verdadeiro. Porque o único caso que a condicional vai dar falso é o caso da Vera Fischer. Ou seja, tinha que ter um V de Vera e um F de Fischer para ser falsa. Mas não tem essa. Então, vocês viram que monta tabela verdade aqui, ó. Isso aqui é uma tautologia. O professor, o senhor se baseou, então, só no primeiro resultado, lá em cima? O quê? Aqui, em cima? Lá Nesse jeito aqui de fazer? quando deu V, você já sabia que era tautologia? Já, sabe por quê? Ó. Porque Opa. não existiu o F lá. É só por isso aqui, ó. Eu faço o teste falso. Ó, eu tô numa C então. C isso aqui, então isso aqui. Para isso aqui dar falso, porque se eu tiver alguma opção de falso, já não é tautologia mais, né? Porque tautologia é todo mundo verdadeiro aqui, ó. Que nem tá essa coluna aqui, todo mundo verdadeiro. Então, se isso aqui para condicional ser falsa, esse cara aqui tem que ser falso. Esse segundo parênteses. E o primeiro parênteses tem que ser verdadeiro. Aí, para dar verdade usando esse conectivo, que é o conectivo do E, ele só é verdadeiro quando é verdadeiro e verdadeiro. É o único caso que dá verdade. Aqui é o OU. O OU é verdadeiro. Para o OU dar falso, é só quando eu tenho falso e falso. Aí você olha. Na primeira, o P é verdade. E aqui, o P também ele é falso. Não tem como ter uma proposição lógica que ela é ao mesmo tempo falsa e verdadeira. Entendi. Lembra? Era o princípio do terceiro excluído. Entendi.
Então, como deu treta aqui, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, isso aqui não vai acontecer, tá? É uma maneira um pouquinho mais rápida. Ah, ficou na dúvida? Monta a tabela verdade, tá? Beleza? Beleza. Então, vamos agora aqui. Olha, o que é essa coluna aqui? Vamos falar de tipos de raciocínio. Aí. No livro, vocês devem ter visto, quem deu uma olhadinha, que ele fala em raciocínio indutivo, dedutivo e analogia. O único que serve para o raciocínio lógico é o raciocínio dedutivo, tá? Eu li isso e não entendi nada desse negócio. Analogia, ó, deixa eu colocar aqui. Tipos de raciocínio. Raciocínio. Então, ó, põe bonitinha no caderno, para dar ânimo de estudar depois. Analogia. Oi? Ó, meu pai é bonito. Eu vou dar um exemplo modesto aqui. Eu sou bonito. Meu filho é bonito. Logo, meu neto será bonito. Esse tipo de raciocínio, pessoal, aqui, ele não serve para raciocínio lógico, tá? Eu estou fazendo uma analogia ainda usando um critério bem pessoal, né? Porque o critério de beleza, isso é muito relativo, tá? Então, é uma conclusão que você se baseia em algo extremamente relativo e a gente não consegue validar isso dentro do raciocínio lógico. Aí o indutivo, eu tenho um exemplo assim, ó, um exemplo engraçado. Tem alguém comendo? Se tiver, para. Barato, escorpião e gafanhoto. Não tem ossos. Eu nem sei se isso aqui é verdade, tá? Mas não tem ideia nenhuma. Mas eu pego 3 casos particulares e faço uma generalização para insetos. Então eu parto do particular e chego no geral. Isso não serve para raciocínio lógico. Tá, o caso indutivo. Quando vocês forem fazer as monografias de vocês, trabalho de conclusão de curso, essa parte de indução e dedução vai aparecer lá na metodologia de vocês. Você já fez a monografia, né, Arnaldo? Você passou por isso? Já fiz, já. Você lembra isso do método indutivo e do método dedutivo? Nem lembro. Não lembra? Isso aí é uma benção, esse negócio aí, meu Deus do céu. Muito tem sofrimento uma pessoa só. Que isso, que isso. Ó o que vale aqui, ó. Esse aqui é o cara.
para RL. Vocês vão ver só frases famosas. Aqui, ó. Quem já fez aula de filosofia já estudou isso aqui. Silogismo. Quem já viu isso aqui? Quem já viu isso aqui alguma vez? Ó, aqui no dedutivo, eu parto do geral, vou para o particular e tenho uma conclusão. Isso aqui é o nosso caso para o RL. E esse caso em que eu tenho duas premissas, eu tenho aqui a premissa 1, premissa 2 e um C de conclusão. Sempre que eu tiver exatamente duas premissas de uma conclusão, esse caso é chamado de silogismo. Ah, professora, então tem que ter só duas? Não, eu posso ter casos que eu tenho 3 premissas, 4 premissas, só que a conclusão tem que ser uma só, tá? E existem algumas provas de concurso que são mais malvadas, que colocam mais premissas do que precisam, sabe? Colocam os assuntos, umas premissas nada a ver, só para confundir. Então, aqui, ó, eu posso, se eu quiser desenhar, por exemplo, ó, todos os homens são mortais. Vamos fazer um desenho aqui, ó. Uma caixinha. Todos os homens são mortais. Então, todo mundo que está aqui dentro é M de mortal. São os homens. Ele fala que Pedro é homem. Pedro está aqui, ó. Pedro é homem. E se Pedro é homem, Pedro está dentro dos mortais. Então, eu tenho um argumento válido. Essa ideia de tipo de raciocínio vai ajudar muito na parte de definir se um argumento é válido ou não. Então, fazer essa representação aqui, você pode fazer com quadradinhos ou com bolinhas, ajuda muito. Faz o geral primeiro e depois vai colocando os particulares de acordo com as premissas, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó, um exemplo que... Não, deixa isso para daqui a pouco. Olha só, esse aqui. Vamos verificar, colocar aqui, verifique se o argumento é válido. Nós temos aqui P1, todo brasileiro é mortal. Ah, mesma coisa do outro. P2, todo paulista é brasileiro. Então, nós temos conclusão aqui, que logo todo paulista é mortal. Tá certo essa conclusão? Ó, vamos fazer aqui, ó. Todo brasileiro é mortal. Então, todo mundo que está dentro dessa não, elipse, sei lá o que é isso, que eu desenhei, é mortal. Ele fala que todo paulista é brasileiro. Então, eu vou fazer aqui, ó. Todo paulista é brasileiro.
Logo, todo paulista é mortal? Se todo paulista é brasileiro, então todo paulista é mortal. Todo mundo entendeu? Argumento válido. Por que que o argumento é válido? Porque a conclusão é correta, de acordo com as premissas que foram dadas. Vamos ver um argumento que não é válido, ou seja, tem alguma coisa errada aí. Olha só. Toda criança gosta de brincar. Melissa não gosta de brincar. Logo, Melissa é criança. Então, nós temos premissa 1, premissa 2 e a conclusão. Nem sempre a conclusão, pessoal, vem escrito com logo, tá? Então, ó, pegando a premissa 1, ó, toda criança gosta de brincar. Vamos fazer aqui, ó, toda criança gosta de brincar. Brincar. Todo mundo que está dentro desse quadrado azul gosta de brincar. E aí, nós temos crianças. Toda criança gosta de brincar, tá aqui certo? Agora, Melissa não gosta de brincar. Onde que eu vou desenhar Melissa? Dentro ou fora da caixa? Oi? Fora da caixa. Fora da caixa, ó. Melissa, ó, cabelos ao vento, ela não gosta de brincar. Porque na caixa azul, todo mundo gosta, né? Toda criança gosta de brincar. Então, a Melissa é fora da caixa. Aí ele fala, logo, Melissa é criança? Não, né? Não. Então, o argumento não é válido. Tá? Quem quiser pode desenhar, que talvez o desenho ajude. Quem não quiser, não tem problema. Vamos fazer mais um aqui. Vamos ver esses aqui, ó. Todos os pedreiros se sujam. José está sujo. José é pedreiro. Esse argumento é válido ou é inválido? Pensem um pouquinho e me respondam. Vamos ver quantos guerreiros tem na sala ainda. 14 guerreiros. Muito bem, galera. E aí, é válido ou inválido? Válido. É válido? Quem mais? Eu acho que é válido também. É válida, professora. É válida? Inválido. Inválido, Virgem Maria. É inválido. Todos os pedreiros se sujam.
Quem é que se suja? Todos os pedreiros. Ah, é verdade, é inválido. O José, ele está sujo, mas ele não está dentro do quadrinho de pedreiro, então é inválido. Muito bem. Isso aí, Inválido. Klaus. Ó, eu tenho aqui o pessoal que está sujo e eu tenho o pessoal que é pedreiro. Todos os pedreiros se sujam. Ele só falou que José está sujo. José pode estar aqui, porque ele está sujo. Claro que ele também pode estar aqui porque ele está sujo, mas eu não tenho como ter garantia. Então, eu não posso afirmar que José é pedreiro. Essa conclusão é falsa. Então, esse argumento é inválido. Argumento inválido. Entenderam? Entendemos. Agora vamos para um absurdo. Para vocês verem que esse aqui é típico de prova de concurso. Ó, todo carioca é malandro. Mike Tyson, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mike Tyson é carioca. Logo, Mike Tyson, vou colocar MT. Ai, não, depois vocês vão estudar, vocês não vão lembrar, né? E agora? Isso é válido? Válido. Então, ó, nós temos aqui todo carioca, malandro. Então, aqui, ó. Carioca, todo carioca tá dentro do quadrinho do malandro. Ele falou que Mike Tyson é carioca. Tá aqui, ó. Ah, escrevi errado. Mike Tyson tá aqui. Se Mike Tyson é carioca e todo carioca é malandro, então Mike Tyson é malandro. A conclusão tá certa. Então, argumento válido. Vamos ver uma com mais proposições. Olha só. Todos os insetos são aves. Todas as aves. Eita, tá escrito aves aí. São pedras. Existem homens que são insetos. Em conclusão, existem homens que são pedras. Tá, então aqui, ó, ficou P1, P2, P3 e aqui conclusão. Eu quero saber se esse argumento é válido ou não. Enquanto isso, tia Kelly vai ao banheiro porque estou explodindo de vontade de fazer pipi. Já volto.
Oiê, voltei. E aí, o argumento é válido ou não é válido? E aí, galera? Não? Sim. Sim? Ui. Sim. Sim, né? Ó, todos os insetos são aves. Todas as aves são pedras. Existem homens que são insetos. Então, existem homens que são pedras. Então, quem que é a maior? Aí, ó. Todos os insetos são aves e ele fala que todas as aves são pedras. Quem que é a maior zona de todos aí, ó? A pedra. Isso, a pedra. Então, aqui, ó, pedra. Aí, depois de pedra, o que que nós temos? Ave. Muito bem. Klaus, um gênio. Aves. Depois nós temos os insetíneos. Os insetos. Aí ele fala assim: existem homens que são insetos. Existem homens que podem ser tudo, né? Ó, existem homens que são insetos. Tá, eu posso ter homem aqui. São insetos, tá? Esses aqui são os homens. Então, existem homens que podem ser insetos? Existem. Assim como também pode existir um monte de outras coisas, mas também, só que não tem como a gente saber. Mas essa conclusão que ele fez, foram esses pontinhos azuis aqui, ó. Existem homens que podem ser pedras. Existem homens, que são pedras. Ele falou que existem homens que são insetos, isso, são esses aqui, que são insetos e ao mesmo tempo são pedras. Portanto, o argumento é válido. Bom, nós temos também teste de argumento que não é só para casos em que nós temos esse tipo de pensamento de raciocínio dedutivo, tá? Aqui nós usamos o raciocínio dedutivo. Existem casos em que nós precisaremos da tabela verdade. Olha só, vamos validar aqui um argumento, um exemplo um pouquinho diferente. Considere as afirmações. Ou Marina é chata, ou Danilo é legal. Aí nós temos a segunda. Eu vou deixar um espacinho, gente. Quem estiver copiando, deixa um espacinho para a gente dar uma rabiscada. Se Christian é feio, então Luana não é alta. Vou escrever errado. Não é. Eita, não é alta. 3. Se Danilo é legal, então Christian é feio. E a última frase é: Luana é alta. Aí o enunciado fala o seguinte: considerando que todas
as afirmações acima são verdadeiras, temos que... Aí vem, Danilo é legal. Letra B, Marina é chata. C, Luana é alta. E Christian é feio. D, Christian é feio. E Marina é chata. Ah, não quer escrever. E Marina é chata. E Danilo é legal. Ou Christian. Ah, escrevi errado. É feio. Jesus, professora, como é que eu vou decidir isso? Olha só, esse tipo de exercício... Ei, computador, travou aqui, peraí. Esse tipo de exercício é o seguinte: nós temos 4 proposições e ele falou que todas essas proposições são verdadeiras. E eu preciso chegar a uma conclusão correta. E mesmo que o enunciado não fale que as proposições que ele faz são verdadeiras, nesse tipo de exercício, você sempre assume que essas proposições são verdadeiras, tá? Senão não tem como você resolver. Então, é o seguinte, e por onde geralmente eu vou começar? Eu vou começar pela proposição simples. Eu digo a sua explicação. Ou não, eu vou começar agora. Eu vou resolver esse tipo de exercício começando pela proposição simples. Porque aqui, ó, nós temos ou, temos uma disjunção exclusiva, temos um sem então e outro sem então, e uma proposição simples. E o exercício de... Ó, o microfone aí. Todas as proposições, o exercício disse que elas são verdadeiras. Então, isso vai ajudar. Todas elas são verdadeiras, ó. Verdade, verdade, verdade e verdade. Todas. Aí eu faço o seguinte: se Luana é alta, é verdade. Isso aqui não é uma proposição composta, né? A proposição 4 é uma proposição verdadeira. Eu vou procurar sobre Luana em alguma das proposições que o exercício fez, que eu tô lá na 2. Luana é alta, é verdade. E quando aparece aqui, ó, que Luana não é alta, então isso aqui é falso. E veja, eu tenho um conectivo sem então. E o enunciado disse que todas as proposições são verdadeiras. O que tem que acontecer com a primeira proposição aqui, para junto com falso no sem então, ela deu uma verdade? Qual é o único caso que o sem então é falso? Vamos lá, usuários de Vera Fischer. Ai. Quando é verdadeiro. Oi? Quando é verdadeiro. O único caso que a primeira é verdadeira. Então, veja, eu tenho que dar uma condicional que o resultado tem que ser verdadeiro, porque isso aqui foi dito no enunciado. A minha segunda proposição é falsa, então isso aqui tem que ser o quê? Falso. Falso. Porque se falso, então falso, eu tenho verdade. Então eu vou lá, Christian é feio.
Onde mais tem Christian? Christian é feio, isso aqui é falso. De novo, eu tenho um se então, que o resultado é verdadeiro. Então, no se então, esse aqui vai ter que ser qual valor? Lógico. Se alguma coisa tem que ser falso também, porque se falso, então falso, eu tenho verdade. Então, Danilo é legal, é falso. Então, vem para cá, ó. Danilo é legal, isso aqui é falso. Quando que no ou, lembra do ou? O ou, só uma verdade serve, não é? Porque ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. Eu não faço as duas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que ter pelo menos uma verdade. Pelo menos não, eu tenho que ter só uma verdade. Então, já que eu tenho uma falsa, essa primeira aqui, se você voltar lá na tabela da disjunção exclusiva, isso aqui tem que ser verdadeiro. Que verdadeiro com falso na disjunção exclusiva, ó, eu tenho ou, eu tenho verdadeiro. Pronto, consegui dar valor lógico para todas. Agora, eu começo sempre, né, de preferência, da proposição simples. Então, ele fala, Danilo é legal. Nós vimos no nosso estudo aqui que Danilo é legal é uma coisa falsa. Então, essa aqui é mentira. Marina é chata. Olha só, Marina é chata é verdadeiro, né? Poxa, Fieda, já achamos a resposta. Então, Marina é chata. Ele fala que Luana é alta. Beleza, Luana é alta. E Christian é feio. Christian é feio, é falso, ó. Então, Christian é bonito. Christian é bonito. Aqui, ó, Christian é feio, tá errado. Esse pedaço tá correto. Danilo é legal. Isso é falso, nós vimos. Ou Christian é feio, isso aqui também é falso. Então, temos a letra B. Então, esses são casos de argumentação em que eu preciso da tabela verdade porque eu tenho conectivos, tá? Eu tenho proposições compostas. Aqui eu tenho só proposições simples. Então, a gente usa a dedução para resolver. Vamos fazer mais um desse de tabela verdade? E aí... a gente... Aí já vai terminar. É, basicamente. Ó, vamos então aqui mais um exemplinho. Fala assim, julgue o argumento. Julgue. Peraí. Ah, tá. Julgue o argumento. Julgar em verdadeiro ou falso, ó. Se ontem choveu e estamos em junho, então fará frio. Ontem choveu e hoje faz frio. Logo, estamos em junho. Bom, aqui, pessoal, eu não sei nada, como é que posso dizer? Não é igual ao exercício anterior, que estava escrito que as proposições são verdadeiras. Mas o que nós vamos partir sempre? Que essas proposições aqui são verdadeiras e vamos ver se elas concordam com a conclusão. Então, o que eu tenho aqui? Ontem choveu, é uma proposição. Eu tenho um se então, vamos riscar aqui, ó. Se então,
Aqui, ó, ontem choveu. É uma proposição P. Estamos em junho. É uma proposição Q. Então, fará frio. É a minha proposição R. Sei lá. Ontem choveu e hoje faz frio. Veja. Se eu tenho que partir do pressuposto que todas essas premissas são verdade, onde é mais fácil eu começar? Começar analisando a primeira ou a segunda? E detalhe, né? Aqui, ó, eu tenho uma conjunção no meio. E aí? A segunda é mais fácil. Na segunda, né? Porque, ó, eu tenho uma conjunção aqui. E se ela é verdade... Tudo é verdade. Isso, tudo isso aqui tem que ser verdade, ó. Esse aqui é verdade e esse aqui é verdade. Então, já sabemos que ontem choveu, então essa proposição aqui é verdade. E hoje faz frio, hoje fará frio, essa proposição R aqui também é verdade. Analisando a primeira, que nós temos um P e Q, então frio. Se ela é verdade, e a minha última proposição aqui é verdadeira, deixa eu só escrever de novo aqui, pessoal, talvez ficar um pouco melhor. Se ontem choveu e estamos em junho, então fará frio. Só para ficar melhor, tá? Nós vimos que ontem choveu é algo verdadeiro, então fará frio é algo verdadeiro. Eu tenho que descobrir alguma coisa sobre isso. Ainda não sei. Mas percebam que eu tenho um se, então. E tudo isso aqui, toda essa frase azul escura, ela tem que ser verdadeira. E eu sei que minha última parte do se, então, é verdade, que é esse vizinho aqui. O que que tem que acontecer com a primeira parte do se, então? Essa primeira parte aqui tem que ser, se for V e V, ai, não quer escrever? Se for V e V na conjunção, dá verdade. E se for falso e V, também não dá verdade na conjunção? Ou na condicional? Sim. Então, eu posso ter verdadeiro, falso aqui. Bom, agora vamos analisar esse conectivo, o conectivo E aqui. Tá. Ó, ontem choveu, é verdade. Se for verdade, essa primeira parte, aqui tem que ser verdade também, né? Porque V e V é verdade. Mas e se for falso, vai dar a segunda opção que é falso. Então, eu consigo afirmar com certeza que eu estou em junho? Sim. Sim ou não? Sim. Quem mais? Klaus, cadê você? Sim. Será? Ó, vamos de novo aqui. Eu sei que essa frase azul, ela é obrigatoriamente verdade por causa do meu enunciado. Fará frio, nós descobrimos que é verdadeiro. E o meu resultado final aqui tem que ser verdadeiro. Eu preciso descobrir a primeira parte da condicional. Só que na parte da condicional, eu tenho uma conjunção no meio. Eu não sei nada sobre estar em junho. Eu não tenho condições nenhuma ainda de saber. E o que pode acontecer? Nessa conjunção, a primeira é verdade que nós já vimos, estar em junho pode ser falso. Se isso aqui acontece, o que eu tenho? Verdadeiro e falso na conjunção dá falso. Falso com verdadeiro dá verdadeiro na condicional.
Mas eu sei que ontem choveu. Vamos supor que nós estamos em junho mesmo, que essa aqui, ó, seja verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Que também, se eu juntar esse resultado com o resultado final da conjunção, eu também chego na verdade. Ou seja, isso significa que, independente do valor lógico de estamos em junho, se isso aqui for verdadeiro ou falso, a minha resposta final sempre vai ser verdade. E esses valores aqui, ó, eu não tenho nem como saber, porque independente da resposta deles, se for verdadeiro ou falso, sempre vai dar verdade. Então eu não tenho como afirmar, eu não tenho como garantir que eu estou em junho, porque eu posso estar em junho e também eu posso não estar em junho. E isso sempre vai gerar um resultado verdadeiro. Então, eu não posso fazer essa conclusão. Esse argumento é um argumento inválido. Inválido. Quer que eu repita? Eu apago e faço de novo. É inválido. Eu entendi também inválido. Ó. Klaus, você entendeu aí? Não. Tá. Ó. O que nós sabemos com certeza que ontem choveu, né? Nós começamos aqui de baixo. Nós sabemos com certeza, né, que começamos pelo E. Se essa proposição é verdadeira, né, como a gente tem que sempre presumir nesses exercícios que as proposições que o enunciado me dão são verdadeiras. Então aqui, beleza, fez frio e choveu. Então ontem choveu é uma verdade. Estamos em junho, eu não sei, então fará frio é uma verdade. Só que aí eu tenho uma conjunção aqui no meio. E eu tenho que avaliar o que pode acontecer com essa frase, porque essa foi justamente a conclusão. Ó. Ele afirmou com certeza, nós estamos em junho. Então, vamos supor, primeiro caso, que estamos em junho seja verdadeiro. Então, nós vamos ficar com se ontem choveu, só vou escrever aqui choveu, e junho, só estou resumindo. Então, frio. Então, choveu é verdadeiro. Tem o Ezinho aqui. Estamos em junho, verdadeiro. Verdadeiro. Esses dois no E, verdade com verdade, dá verdadeiro. Verdadeiro com finalzinho da minha incondicional, deu verdadeiro. E verdadeiro na condicional, dá verdade, do jeito que nós temos que sempre avaliar aqui. Mas eu posso ter um outro caso. O segundo caso é o seguinte. O segundo caso é, não estamos em junho, ou seja, estamos em junho, é uma coisa falsa. Porque eu não sei, né? Então eu tenho que testar. Então, choveu e junho, frio. É porque choveu, mas não quer dizer que estamos em junho, é isso? Ó, vamos ver aqui, ó. Choveu é uma coisa verdadeira que nós já sabemos e frio é uma coisa verdadeira que nós já sabemos. E nós sabemos que toda essa proposição no final aqui tem que ser verdade. Se estamos em junho é uma coisa falsa, o que acontece quando é verdade e falso? Quando é a conjunção. Isso aqui dá falso. Falso na condicional com verdadeiro também dá verdade. Então, afirmar que categoricamente, expressamente, que nós estamos em junho, com base naqueles dois pressupostos, naquelas duas proposições anteriores, não garante nada. Por quê? Independente de estarmos em junho ou não estarmos em junho, nós chegamos em resultados verdadeiros.
Então, o junho, eu posso tanto estar em junho como posso não estar em junho, que vai continuar chovendo e fazendo frio. Então, o junho pode assumir os dois valores lógicos. Se ele pode assumir os dois valores lógicos, eu não tenho certeza para afirmar que estamos em junho. Esse é o problema dessa questão. Melhorou um pouco ou não? Só por Deus. Não, melhor. Deixa eu ver se eu vou conseguir pensar de um outro jeito para explicar. Não, eu entendi. Entendeu? É complexo, É. Porque a proposição 1, ela sempre vai ficar verdadeira, independente, né, de eu estar em junho ou não. Entendi. Entendeu? Maravilha. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Mas essa uma que eu coloquei. Tá bom. Essa aqui que eu coloquei, então eu escrevi assim, mais pesada. Essa é mais... Tá bem, a saúde tá boa, tá tranquilo. Oi? A saúde tá boa, tá tranquilo. Cara, eu acho que a saúde não tá boa, porque eu tô me alimentando mal. Eu tô péssima, na verdade, viu? Não, é bom você descansar, você tá muito tensa. Não. Essa aqui tem uma negação malvada, que a gente não viu negação de proposição composta. Vou deixar pra lá, gente. Não tem mais. Já fizemos todas que eu tinha feito. Tem uma negação de uma composta, e aí teria que fazer a tabela verdade. Bom, não sei, né? Acho que não custa nada para os curiosos de plantão. Vai, ó, vou deixar aqui, ó. Extra, extra, extra. Mas a saúde não tá boa, não. Esse negócio de ficar trancado em casa, gente do céu, eu baguncei tudo. Baguncei a alimentação. Olha, dá até medo de fazer exame de sangue. Acho que eu vou fazer igual meu pai. Eu vou fazer dieta durante uns 4 meses, e depois eu vou fazer exame de sangue. Sabia que meu pai faz isso? Falei, pai, quando eu tiver mais grana, eu vou fazer exame do seu cabelo. Oi? Essa quarentena não tá fazendo bem a ninguém. Mas a minha irmã tá firme lá, fazendo as atividades físicas, comendo direitinho, barriga trincada. E eu tô aqui num gomo só. Comendo tudo errado. Ai, comendo doce, gente. Eu tô comendo doce loucamente. Tá tudo errado isso aí. Eu ganhei, foi um ser pra me cuidar nessa quarentena. Eita. Quem que você tá cuidando? Quer dizer, vou começar a cuidar daqui uns tempos, né, professora? Ah. Como assim? Você ficou grávida? Aham. Ai. Você é que trabalha com Luxemburgo? Não, Ah, tá. é a Geise. Ah, é dessa sala? É a que tava grávida dos gêmeos. E aí, como é que tá? Teve os filhos? Eu tô por fora. Então, ela vai ter neném o mês que vem. Eita, gêmeos. Aham. Caceta. Eu acho que isso é contagioso, só pode. Sai fora. Sai fora, que eu não nasci pra isso, não. Eu falei pra ela que isso é contagioso, porque logo após eu engravidei, só pode ser contagioso. Tá de gêmeos também? Não, professora, meu Deus do céu. Eu tenho um infarto. É só um. Ai, ai. Ó, essa aqui é Jedi. Ai, gente, eu tive um namorado uma vez que ele também não queria ter filho, né? Eu não quero, né? Porque não é que eu não gosto de criança, é que eu não tenho jeito mesmo. E, na verdade, eu gosto mais delas depois que elas sabem ir ao banheiro sozinha, né?
Eles já estão falando, aí eu acho que eu gosto mais. E ele não queria ter filho de jeito nenhum. Aí nós terminamos. Aí, claro que ele já estava, né, enrolado com outra menina. Ou seja, a tia Kelly levou um chifrinho. Aí, adivinha? A guria engravidou de gêmeos. Meu Deus. Isso é castigo. Ai, ai. Eu também não queria, professora. Eu queria já me separar, porque eu não estava mais aguentando. Ai, ai. E pimba, uma criança. Brasil. Fiquei quase louca. Ô, gente, essa aqui é difícil, viu? Essa aqui não é fácil. É de algum concurso, eu não lembro qual, gente. Por que eu não anotei? Fala, Arnaldo. Só essa daí. Essa aqui é Jedi, tá? Vou deixar aí essa aqui é literalmente um desafio, tá, galera? Então, ó. Espero que todos tenham postado a atividade, né? Aí, geralmente meu WhatsApp começa a bombar dos esquecidos. Só que aí lá fica marcado quando quem postou depois, né? Então já perde uns pontinhos. Então venham com bastante dúvidas. Eu vou separar uma lista de exercícios bem direcionados para a nossa prova, para a gente revisar todo o conteúdo que a gente viu a partir da P2. Tá bom? E esse material eu vou postar aqui. Vou postar na nossa sala de aula virtual, lá do Google Classroom e no Ava. Tá bom? Beleza? Beleza. Então, ixi, travou meu computador. Aí. Até a semana que vem. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me chamar aí no WhatsApp, pode me chamar. Tá bom? Ok. Então, falou, galerinha. Tchau, dona Croton. Valeu, Até a próxima. Até.